Ipiranga valorizou muito a nossa conquista, né? Eu poderia dizer até que o Ipiranga, do ponto de vista de modelo de jogo e estrutura, está 1 ou 2 passos acima do que nós estamos, né? E eu não tenho dúvida que, né, muitos jogadores serão assediados do Ipiranga e com algumas peças de reposição vai brigar para subir para a Série B também, né? Que é um trabalho muito consolidado. A avaliação é positiva, né? A gente encontrou uma estrutura. Eu prefiro não chamar de 3 volantes, porque a gente não chamar de 3 atacantes, né? As principais equipes do mundo jogam com uma trinca forte de meio, né? Desde que eu cheguei aqui, nas conversas com os atletas, eu sempre friso que eu preciso o mais rápido possível encontrar o meu 7º jogador, né? Com 7 jogadores atrás da linha da bola, eu não tomo gol. Porém, esse 7º jogador, ele precisa ter características ofensivas e defensivas. Ele não pode ser só ofensivo nem só defensivo. 6 todo mundo tem. São 4 defensores e 2 volantes. Esse 7º, né, nesse caso, hoje é o Bitelo, é o Gabriel, né, que tem força para defender e força para chegar na frente, né? Então, por isso que eu prefiro jogar com 3 atacantes. E à medida que a gente acha uma estrutura, a gente pode avançar, colocar esse time mais para frente, mudando a característica das peças, não obrigatoriamente mudando o sistema, né? Mas a gente vai enfrentar na Série B equipes que vão nos dar a bola para jogar em muitos momentos, né? Quando a gente não encontrar o jogo de combinação, que eu acho que é possível, né, com jogadores como vocês leves no meio campo, a gente define de bola parada, como definiu hoje também, né? Então não se ganha jogo apenas com a bola pelo chão, né? A gente tem uma bola aérea alta, com boa batida, com boas entradas. Mas eu acho que a gente encontrou um dos caminhos possíveis, né? E principalmente com os atletas colocando, né, no máximo das suas capacidades e motivação para fazer o que coletivamente é necessário. Roger, antes de qualquer coisa, quero te parabenizar, né? Tu entra para um hall importante no Grêmio, como um cara que já é campeão como jogador e agora como treinador também. Parabéns pelo título. E o Grêmio é pentacampeão 4 vezes, né? Eu acho que é o primeiro clube do país a alcançar esse feito. 4 vezes pentacampeão de uma competição que foi dura para o Grêmio nesse ano. E existia uma conversa que a gente teve aqui, inclusive contigo, né, sobre uma questão mental do Grêmio, quando tu chegou. O Grêmio tinha uma dificuldade mental dos jogadores, depois daquele Grenal 1-0 fora, né, da primeira fase. E aí, realmente, o Grêmio se remonta para aquele Grenal do 3-0. Queria que tu falasse para a gente o que se passou com os jogadores e como que foi essa remontada. A confiança, ela parte da segurança e da certeza do que está sendo proposto vai funcionar dentro de campo. Porém, o que está sendo proposto não acontece do dia para a noite, é uma construção diária. É você colocando alguns princípios, né? Futebol é um jogo que você precisa ter uma defesa sólida, manter o 0 do placar, que você vai estar sempre mais perto de vencer. Então, naquele momento, né, foi importante a gente, fazendo algumas alterações de sistema, inclusive, jogadores da posição, consolidar uma estrutura sólida defensiva, né? Porque, na minha opinião, me diz como tu defende, que eu vou dizer como é que tu vai atacar, né? E a gente encontrou esse equilíbrio, né? Ainda há uma evolução, uma margem de evolução bem grande, a gente podendo transformar esse sistema mais propositivo, como diz, mudando a característica dos jogadores. Mas tem 45 dias de trabalho, menos de 50 dias, né? Menos de 60 dias. Né? Você mexer numa estrutura que vinha, queira ou não, dando resultados, né? Primeiro você desarruma. Então, naquele começo era muito importante passar o mínimo possível de informações, tentar muito mais, né, nos comportamentos, pela mudança da característica dos jogadores, do que nos modelos de treino, né, porque para trocar uma estrutura é preciso mexer, e quando você mexe, você, de uma certa forma, desorienta, né, até pelas informações que eram passadas anteriormente. Então, foi uma alquimia dia a dia, os atletas compraram essa ideia,
né? Descomprar. Hoje nós temos um time sólido, compactado. Né? A gente foi ajustando jogo a jogo, né? No jogo contra o Ipiranga aqui, que nós vencemos 2-0. Né? A ideia era para o próximo jogo. Eu disse, gente, nós estamos com uma compactação de 35 metros, nós precisamos... É um quarto de grama, eu preciso andar um quarto de grama para frente. Né? Porque andando um quarto de grama a gente vai se proteger alto dentro do campo quando a gente estiver pressionando lá em cima do goleiro. Né? Os atletas me passaram muito feedback. Né, saímos de um zona de encaixe para um pouquinho de perseguição dentro do setor, né, que permitiu que os jogadores adversários pegassem a bola de costa de frente para o seu gol. Né, isso tudo é o dia a dia, a conversa com os atletas, né, o feedback dado por cada um, é saber, naquele momento eu precisava ser muito mais ouvinte, né, do que me fazer ouvir. Roger, imagino que até pela forma como você trabalha, você já tenha mapeado a grande competição que vem pela frente para o Grêmio, que é a Série B, pela necessidade que o clube tem. Por mais que estivesse envolvido em final, imagino que você já tenha pensado nisso. O Grêmio é suficiente já para essa competição? Você tem destacado que a equipe está em preparação, não está pronta. Mas, com base nos reforços que estão chegando, no que já foi apresentado, o Grêmio está suficiente para começar essa Série B pensando neste acesso no final do ano, que é o que realmente interessa em 2022? Eu penso que a gente, para iniciar, a gente chega sólido. Não consigo te afirmar, né, se essa solidez vai ser suficiente até o final da competição. Né, mas clube grande que é o Grêmio, mesmo com toda a dificuldade, a direção está fazendo os esforços possíveis para que a gente agregue qualidade ao nosso elenco, características diferentes, né, para que dentro dessa estrutura que agora a gente encontrou, a gente tem essas peças de reposição, né, tem a leveza, tem a peça de substituições leve pelos lados, para que a gente consiga, né, as trocas para refrescar a equipe quando tiver o desgaste, né, esse tripé de meio campo a gente tem as peças adequadas, né, para substituição, né, que a gente, né, não perca essa solidez defensiva, né, que a gente possa ter mais opções, né, para empurrar a bola para o gol junto com o Diego. Costumo dizer que um time não vive só de um artilheiro, eu preciso pelo menos 3 jogadores que dividam a artilharia com o meu centroavante, para que a gente tenha, no momento que ele não estiver fazendo gol, a gente possa ver as partidas decididas por outros jogadores. Para início, eu penso que sim, né? Sobretudo pela estrutura que a gente montou. Né? Agora, evidentemente, a gente agora trabalha, né, para ter um maior número, né, de jogadores que possam também manter o mesmo nível, aumentar quando da necessidade de substituição, de suspensão, de lesão. Eu já estou trabalhando com 30 jogadores, 60%, 70% dos jogadores da base. Alguns vão retornar, outros vão ganhar cancha sendo emprestados, outros ainda vão permanecer com a gente com a possibilidade de amadurecimento dentro do mesmo grupo e entrando no decorrer da competição. Né, são várias motivações no ano. A primeira delas é subir, evidentemente, conquistando a Série B. Né, e outras, entre elas, é a gente formar jogadores identificados com o clube, né, e tendo essa mescla de jogadores jovens experientes, né, que eu acho que é ideal. Roger, a gente tem muito forte aqui na cultura do Rio Grande do Sul atrelar jogos e campeonatos a momentos ou personagens, né? O Grêmio já foi campeão com o Banguzinho, o Grêmio já foi campeão com o Ronaldinho decidindo clássicos, o Grêmio já foi campeão com o Tite e tu fazia parte daquele elenco, depois o Maicon e o Arthur em 2018, abrindo essa série atual. Quando tu olhar para esse campeonato gaúcho que o Grêmio ganhou, tu vai lembrar do quê? Eu dei uma resposta ali fora, uma questão semelhante a essa. Eu vou lembrar, eu, Roger, com 17 anos, jogando pela minha primeira vez no suplementar do Olímpico, né, com a camisa do Grêmio. A emoção que hoje eu senti me levou lá para aquele momento. Agora, o porquê eu não sei. Né, em outras vezes me levou para outros momentos. Mas o que me veio na cabeça hoje foi, né, o suplementar ali para quem viveu aí o Olímpico e via que quando tinha os jogos ali que ficavam em volta da tela ali, um monte de gente a observar, e eram os primeiros momentos de pressão que a gente sentia como jogador, os primeiros autógrafos que tu dava quando saía do final dos jogos. Essa é a lembrança que eu vou ter. Para mim como eu disse,
ao mesmo tempo que é um fechamento, é uma abertura de ciclo, né? Um fechamento porque, né, na minha trajetória como ligado ao clube, eu fui jogador, campeão como jogador, treinador e campeão como treinador. Esse é o fechamento de um ciclo e a abertura de outro, né, de que essa seja a primeira conquista de muitas, né, que a gente vai ter com o clube. Roger, a experiência ela nos mostra que lançar jogadores, pegar o jovem e lançar ele no momento bom é uma coisa mais fácil. O Grêmio vem de uma situação muito ruim no final do ano e chega ao título com pelo menos 2 jogadores jovens afirmados, eu me refiro ao Bitelo e ao Elias e tantos outros que estão recebendo oportunidade. Como é possível, no momento de reconstrução, tu conseguir fazer com que jovens sejam personagens de um título estadual? Fazer com que eles entrem para cá e não carreguem justamente esse peso, né, desse momento. Né, por isso que o jogador mais velho, mais experiente é muito importante, porque ele vai carregar o peso dele, né, que não é porque a gente é mais velho que a gente não sente, a gente só tem uma capacidade melhor de assimilar, né, de metabolizar tudo aquilo e vai carregar o peso do jovem. Né, e como treinador, a maior tranquilidade que eu tenho que passar para eles é... Na foto. Vou observar quantos dados caras têm. Não tem idade para tomar esse choque de térmico, mas... Soltaram os bichos, hein? Desculpa aí, galera. Pode continuar agora. Não tem idade para tomar esse choque térmico, isso aí gripa. Tem que apressar esse final de coletivo aqui, né, Roger? Vamos apressar. Queria só voltar, por gentileza, na segunda resposta ali, quando você falava do começo de trabalho. Você começou o ano do Grêmio, Roger, você entrou, né, no Grêmio no começo do ano, mas não iniciou o ano porque tinha outro técnico antes. Qual é o grande desafio, o segredo de, em 40, 45 dias, conquistar um título? E só queria fazer mais uma. Qual foi também o desafio para encontrar a posição certa para o Bitelo e fazer ele render o que está rendendo? Bom, gente, primeiro, assim, é importante que a gente analisar cenário, né? Eu sempre tive por filosofia tentar pegar o trabalho no início, porque a gente consegue passar os conceitos, né? Porém, né, dependendo de como o clube acaba o ano, né, a gente como brasileiro que é muito otimista, né, dia 31 a gente reseta tudo e começa tudo de novo, né? E os meus trabalhos, às vezes que eu peguei no começo do ano, foram os que menor duraram, porque a expectativa cheia, né? É tudo na conta, mesmo que tenha 12 dias de pré-temporada, é tudo na conta do treinador que inicia o ano. Expectativa esvaziada pela troca de começo do ano, vocês têm mais paciência com a gente também, porque se entende que não fui eu que montei o grupo, né, se eu já peguei o trabalho no meio do caminho, é preciso ter tempo. Né, os ciclos que mais duraram comigo foram Bahia e Grêmio na primeira passagem, 18 meses, porque eu peguei com a expectativa esvaziada. Né? Então, isso é um ponto de muita reflexão, né, para nós todos. Agora, é mais difícil, porque, como eu disse, é você ter que mexer sem bagunçar, né? E é quase que inevitável, né? Porque por mais que no começo eu mantivesse a mesma estrutura que o Mancini estava usando, eu tenho as minhas preferências e tenho as minhas escolhas, né? E era preciso mudar, confirmar algumas mudanças que eram necessárias no campo, né? Porque também é o início de uma gestão de grupo, né? E mesmo em alguns momentos, sabendo que seria necessário algumas mudanças, como eu estou iniciando uma gestão de um grupo com atletas, por vezes se eu trocar imediatamente,
pode ser interpretado dentro do meu grupo que eu estou obedecendo o que está sendo pedido lá de fora e nem sempre, às vezes, é o que se necessita, né? Porque quando se troca se deseja muitas mudanças, né? De um momento para outro, assim, significativas, né? Para fazer valer a mudança. Como eu disse, é uma alquimia, é um trabalho de dia a dia, né? Por isso que eu fiz questão, quando eu fui convidado, eu disse, Denis, eu preciso levar toda a minha comissão, porque eles se espalham por dentro do clube, né, com o Paulo como coordenador, alcançando todos os setores, falando a mesma linguagem, né, resolvendo questões internas e reunindo todo mundo em torno do mesmo propósito, né, para que a gente pudesse chegar nesse momento juntinho, né, junto, né, porque externamente a gente sabe, o mundo ia estar caindo lá fora, na cabeça da gente, depois da eliminação da Copa do Brasil, depois do primeiro clássico, né, mas a gente internamente tem que saber qual é o rumo que a gente está, né, se a gente sucumbir, né, a tudo que vem de fora, a gente não consegue trabalhar, mas então os processos eles são devagares, foram devagares, mas a passos sólidos, né, que nos trazem até esse momento. O Bitelo, no jogo que eu fui contra a União Frederiquense, o que mais me chamou a atenção, tanto no Bitelo quanto no Gabriel, foi que, assim, era o jogo do Campeonato Regional, com a troca de comando, eles foram chamados, né, junto com alguns do grupo principal para fazer o jogo, e para mim o que mais chamou a atenção é que naquele contexto, né, para eles muito pressionados, né, por serem jovens e serem depositados toda essa confiança neles, tiveram naturalidade para fazer o que eles sabem fazer. Né, tanto o Bitelo quanto o Gabriel. Né, ali me deu a certeza que eu tinha jogadores que emocionalmente aguentariam o peso de participar desse momento do clube. Né, depois são outras demandas de ordem tática, ordem técnica, né, como eu disse, o Bitelo, assim como o Gabriel, ele é o que eu cobro dele, é o meu sétimo homem, é o que tem força para botar pé na bola defensivamente, né, e tem força para chegar na frente. Esses jogadores, eles precisam ter um coração grande fisiologicamente, mas um coração de doação muito maior, né, porque esses três médios de dentro, eles vão correr muito. O Bitelo tem níveis de intensidade física de jogadores europeus. Hoje a gente não trabalha mais com volume total. A gente trabalha no percentual de volume em alta intensidade, acima de 20 km por hora. Quanto esse cara roda? No Brasil, jogadores muito bons fazem entre 10% e 12% do volume total em alta intensidade. O Bitelo faz quase 20%. Isso é número de europeu, né? A máquina dele aguenta fazer e não quebra, né? Tá sempre com o pé na bola, mesmo cansado, baixa a cabeça, assim como o Lucas, baixa a cabeça e volta para, como eu disse, para o T7 atrás dentro da bola. Com 7 eu consigo dar tempo de meu centroavante voltar descansando, meu ponta esquerda voltar descansando, meu ponta direita voltar descansando e eu voltar com uma estrutura forte. Né? Se ele for o destaque do regional, com muito mérito, né? Porque jogou muito mesmo. Roger, hoje pela primeira vez você conseguiu ter o Ferreira entre os 11 iniciais. Já havia utilizado ele no Grenal, naquela ocasião ele acabou sendo expulso e hoje tomou um cartão amarelo ainda na primeira etapa. Te pergunto, te preocupa neste primeiro momento esta situação temperamental dele e como é que você pretende trabalhar isso, até pensando em uma sequência dentro agora da Série B? No intervalo eu falei para ele ter um pouco mais de calma para que a gente não repetir o mesmo erro, né, do clássico, mas não me preocupa não. É mais fácil você conseguir controlar um jogador que é visceral, né, do que tornar um jogador que não tem menos esse envolvimento com o jogo num cara como ele. Né? É só o controle. É o controle da emoção, de ter coração quente e cabeça fria nesses momentos, né? Não deixar se levar pela parte emocional do jogo. Roger, no início, antes de começar a escalação, os dois nomes mais aplaudidos foram o teu e o Jeromel. Quanto significa para ti ser o ídolo da torcida do Grêmio e ter o Jeromel, um ídolo que venceu muitos títulos nos últimos anos do teu lado e nessa luta para voltar à Série A? O Pedro está na história do clube, assim como eu tive como jogador. O Pedro já vai para 5 anos. Outro dia,
numa das palestras, né, eu disse que eu, como auxiliar, eu tive o prazer de analisar o DVD do Jeromel quando da indicação dele para o clube. Né, e eu disse para ele que o que eu falei para o diretor era, eu disse só, cara, é um magrelo alto, desengonçado, né, mas que ele arranja soluções dentro do campo. O cara não passa, ele bota um pé, ele bota a perna, ele sobe. Quando todo mundo acha que aquela bola foi muito bem batida dentro da área, aparece um pininho lá e é a cabeça dele que tira a bola dentro da área. Esse cara não deve pesar mais de 80 quilos, né? E parece um estagiário, se botar um terno, parece um estagiário de direito. Mas por mim pode trazer, né, que vai nos ajudar. Isso para mim é um prazer estar do lado dele, assim, dividindo esse mesmo vestiário. É um cara que é treinador também dentro do campo e é esse suporte para os mais jovens. Roger, primeiro, parabéns. Segundo, eu queria que tu falasse um pouco sobre como que tu conseguiu implementar o teu 4-1-4-1, fazendo os jogadores entenderem, né? O Grêmio que vinha jogando de uma forma muito parecida desde a tua época, depois a época do Renato também se criou uma ideia de jogo, e agora quando tu mudou, né, colocou um 4-1-4-1, principalmente com os jovens, o Grêmio que no início da temporada, até 3 semanas atrás, a gente falava que não tinha opções, que era um grupo carente de opções de fato, tanto de qualidade quanto de número, agora se mostra que tem mais. Por exemplo, a gente pôde ver uma lateral direita com os reforços e também com a improvisação do Rodrigues, gerar um número maior de opções. Eu queria que tu falasse sobre essa passagem de um estilo de jogo que o Grêmio jogava há bastante tempo e agora que finalmente deu certo. Que primeiro, assim, para mim o maior erro que se comete numa geração vitoriosa é quando esses jogadores acabam deixando o clube que fizeram parte dessa geração, a gente querer encontrar outros jogadores com a mesma característica para repetir o mesmo modelo. Isso aconteceu lá na minha geração, né, enquanto o Grêmio seguia procurando um novo Jardel, um novo Paulo Nunes, um novo Goiano, um novo Dinho, um novo Arce, um novo Roger, né, não vai conseguir. É preciso iniciar um outro ciclo de uma outra forma, um outro ciclo vitorioso igual. Né? E agora, né, a gente se sente tentado a querer perseguir o mesmo modelo. A gente não vai encontrar um novo Maicon. Né? E muitas vezes um sistema ele é montado em cima da característica daquele jogador. E aquele modelo de jogo foi montado em cima de uma presença e de uma ausência, que era a presença do Maicon, que toca na bola, um volante muito bom, tem entre 60 e 80 ações no jogo, o Maicon tinha 140, né, e da ausência de um 9. Então, da presença de um jogador importante, da ausência de outro, né, foi que foi criado aquele sistema. Aí sim, depois, que nem agora eu falei, agora que a estrutura foi montada, agora a gente procura jogadores similares com essa característica. Então, a ideia primeira é essa, sempre encontrar a estrutura. Que estrutura eu consigo fazer com essa característica? Né? Quantos volantes eu tenho? Né? Quantos atacantes de beirada eu tenho? Né? Eu tenho jogadores que têm controle da bola o suficiente para que eu consiga manter a posse durante mais tempo? Ou eu vou ter que me expor muito, né, para conseguir manter ela comigo? Né? Ou eu posso oferecer para o adversário? Né? Isso são conclusões que vai chegando no dia a dia. Os jogos, infelizmente, no Brasil, como você tem quarto domingo, às vezes algumas percepções eu vou ter no jogo. Por mais que né, do lado de vocês, lá de cima, vocês já viram algumas coisas acontecerem, dizendo, poxa, isso não vai dar certo. Né? O fulano anterior já tentou isso, né? Mas eu preciso muitas vezes enxergar com meus próprios olhos, né? E dentro da minha estrutura ver se não se comporta diferente. Então foi a mudança, ela aconteceu e ela, de fato ela foi significativa também porque, né, dentro dessa anamnese que eu sempre faço com os atletas no começo de temporada, como eu falei depois do Clássico Grenal. Eu não sou mágico, eu não inventei o Campaz de ponta direita, de meia ponta, né, ele já jogou ali, né, eu não sou mágico porque eu não inventei o Tonhão de lateral direito, ele já jogou ali, já treinou ali, né, assim também como o Bitelo, assim como o Santi, né, que eu conversei bastante com o Arce, na seleção ele joga como um médio, e ele muitas vezes, prof, eu prefiro ver o jogo de frente. Né, eu prefiro jogar por trás da linha da bola, né, e ele é rápido. Ele disse que eu disse para ele ontem que a impressão que eu tenho é que tu tem o pé direito 2 números maior que o esquerdo, porque dá sempre com o bico na bola, né, tem sempre pé na bola, sempre desarmando o adversário. Né, então
essa estrutura que a gente encontrou, ela foi do dia a dia, foi da opinião de um, né, do Roberto, do Jussan, do James, né, dos analistas, e foi também em conversa com os jogadores. Sem dúvida, como eu disse, esse momento no início eu fui muito mais ouvinte do que me fez ouvir. Roger, primeiro, te parabenizar pela conquista do título, né? Eu sei que é importante para ti iniciar essa passagem pelo Grêmio com uma conquista que faltou na passagem anterior. Queria te perguntar duas coisas. Primeiro, o que é o soltar uns bichos aí que o pessoal entrou brincando? E também, assim, o gauchão até no passado significava quase que uma rotina para o Grêmio. O Grêmio tinha a hegemonia local e nesse ano serve também como um ponto de esperança para o torcedor para acreditar que, sim, o Grêmio encontrou um rumo e vai voltar para a Série A no final do ano. Obrigado. Depois do clássico Granal 3-0, a gente estava conversando e eu sempre eu fico ouvindo o ambiente para tentar construir qual vai ser o elemento motivacional que eu vou usar. Eu evito assim do fundo do coração, quando há uma crítica, né, usar isso como elemento motivacional. Não gosto, porque para mim, a gente como profissional, a gente tem que ter motivação interna. Eu não tenho que me motivar pela crítica, eu não tenho que me motivar pela vaia, eu não tenho que me motivar por nada. Eu tenho que ter motivação de dentro para fora, né? Então eu evito, mas eu fico buscando ambiente. Eu estava falando com o Diego, nosso executivo, e aí ele disse aí, encontrou alguma coisa para os próximos jogos, para o próximo jogo. Daí disse, Diego, estava pensando no clássico lá, o 3-0, né, a gente bem compactado, assim, o Diego falou assim, porra, cara, às vezes parecia que eles eram uns bichos dentro de campo, né, de tão vidrado assim. Daí me veio a figura também do Tonhão, né, concentradíssimo, olho na bola, olho no adversário, do Pedro ali, a espreita, parecia que estava a espreita né, da busca de uma caça, né, eu disse, tá aí, né, e nós trabalhamos em função disso, né, quando abri a porta do vestiário, soltamos bichos para o campo, agora eles que aguentem a gente. O que eu marco assim, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, que assim, a validação externa ela acaba sendo necessária, né? Por mais que a gente tenha certeza que tenha encontrado um rumo, se a gente não vence o campeonato estadual, vão dizer que não vale nada, né? Que não encontrou que rumo, se perdeu por Ipiranga, né? Um time de menor tradição, né? Dentro da competição. Isso, o ambiente acaba contaminando aqui dentro. Então é importante porque a gente alicerça isso. A percepção da evolução como estrutura, ela está amparada em cima da conquista, né? Que a gente sabe como é que é o estadual, né? Ele só vale quando a gente perde muito, quando a gente ganha, a gente costuma minimizar, né, a importância dele, mas eu acho que ela tem uma importância significativa, né? Corroborar esse equilíbrio, esse rumo que a gente alcançou circunstancialmente. Obrigado, Rogério. Obrigado. Deixa eu tirar essa roupa que eu estou com frio, gente. Uma olhada.